Olá pessoal, tudo bem? Bom, então nós vamos corrigir o questionário que eu passei para vocês na semana passada, tá? E essa correção vai valer também como sendo uma revisão para nossa avaliação da semana seguinte, tá ok? Bora lá então. A questão 1 pedia para classificar as falhas em ordem de prioridade. 1 para falha mais grave e 4 para menos grave, para aquela que não era tão importante. Lembre-se de uma coisa, gente, quando a gente fala em prioridade das falhas, a gente tem que pensar sempre qual é a falha mais grave que a consequência dela seja algo irreversível. Aí a gente vai ter o quê? Primeiro lugar que não pode acontecer, falha que compromete a segurança humana, segurança pessoal. Então, por exemplo, um elevador. Por que em um elevador eu tenho que ter um plano de manutenção legal, eu tenho que priorizar a manutenção, enfim. Por quê? Porque uma falha ali pode matar alguém, concordam? Então, é extremamente importante eu ter um plano de manutenção para isso. Então, primeira falha mais grave, segurança pessoal. Em segundo lugar, é a segurança ambiental. Por quê? Porque se houver uma contaminação vamos supor, num oceano, contaminou, vazou não sei quantos litros de óleo. Tem como reverter isso? É muito difícil, né? Então, primeiro, segurança pessoal. Segundo, segurança ambiental. Em terceiro lugar é que vem parada na produção. Aquela falha que é importante, mas não tão importante quanto aquela falha que se acontecer mata alguém, aquela falha que se acontecer contamina o meio ambiente, aquela falha que se acontecer para a produção é um pouco menos importante do que essas. Por quê? Porque parar a produção a gente consegue recuperar o tempo perdido, tá? E em quarto lugar, aquela falha que é econômica insignificante, ou seja, aquela falha que aconteceu, ninguém vai morrer, não vai contaminar nada, não vai parar a produção, mas eu vou ter que gastar para ir lá e consertar, ok? A segunda questão é, qual que é a definição de manutenção corretiva? Se a gente precisasse, né, explicar para alguém, olha, manutenção corretiva é uma falha, é um tipo de manutenção que eu faço quando o equipamento já apresentou uma falha. Ele não precisa necessariamente ter parado de funcionar. Ele pode estar funcionando, mas sabe aquele jeito meio? Por exemplo, minha impressora está imprimindo, mas faz um barulhão tremendo, ela enfim, tá aquecendo, ela se desliga sozinha. Ou seja, já aconteceu a falha, já está em falha, né? Mas eu vou fazer a manutenção. Então, a manutenção corretiva é aquela manutenção que eu faço depois de acontecer algum tipo de falha. Ok? Terceira questão. Qual é a definição de manutenção preventiva? Então, se a gente precisar definir, contar para alguém o que é a manutenção preventiva, a gente pode falar, é aquela que previne uma falha, ok? A preditiva também, tá? A preventiva, ela previne falhas, mas como que ela faz isso? Ela previne falhas através de trocas em intervalos definidos de tempo. Se falar só é manutenção que previne, é muito vago. Por quê? Porque preventiva, preditiva, previnem falhas. Mas como que ela faz isso? Através de intervalos definidos de tempo. Ou seja, a cada 6 meses eu tenho que trocar o rolamento X dessa peça. A cada 5 meses eu tenho que trocar tal coisa. A cada 10.000 quilômetros eu tenho que trocar o óleo do motor do meu carro. Então eu tenho um intervalo de tempo, que são 10.000 quilômetros. Eu vou trocar o óleo nesse intervalo. E não importa, gente, mais uma vez aqui, na preventiva, não importa se o equipamento tá bom ou tá ruim. Eu vou simplesmente fazer a substituição. Por quê? Porque deu aquele intervalo, troca. A 4. Qual a definição de manutenção preditiva? Bom, a definição de manutenção preditiva, agora sim, ela vai prevenir falhas. Como? Através do monitoramento. Eu vou monitorar aquela peça, eu vou monitorar aquele componente, aquela máquina, para saber quando que ela vai me dizer assim, olha, peraí, agora não tô muito bem, a máquina tá meio mais ou menos, certo? A máquina tá
começando a fazer um ruído, um barulho exagerado, a máquina está começando a esquentar, ok? Todas aquelas técnicas de preditiva que nós vimos. Então, quando começa algo assim, quando eu estou acompanhando, e normalmente eu tenho equipamentos, eu tenho técnicas específicas para fazer isso, eu estou fazendo a manutenção preditiva, ok? Lembrando, pessoal, que a preditiva, o equipamento tem que permitir e merecer. O que é o equipamento permitir? Tem que existir alguma coisa que eu vou acompanhar, que eu vou monitorar para ver quando o equipamento vai quebrar. Por exemplo, quando ele começar a fazer muito barulho é porque ele está quebrando. Quando ele começar a esquentar demais, quando ele começar a apresentar trincas, ok, né? Coisas assim. Então ele permitiu. E o que é merecer? É aquilo que nós falamos. Não adianta, por exemplo, eu vou medir o ruído das dobradiças da minha porta. Cara, se der um problema ali, que faltou lubrificante, faltou lubrificação na porta, na dobradiça da porta, primeiro, alguém vai morrer? Não. Vai contaminar o meio ambiente? Não. Vai parar a produção? Não. É apenas uma falha econômica insignificante. Então, falhas econômicas insignificantes, não vale a pena você ficar monitorando o equipamento. Por quê? Porque para monitorar o equipamento, eu vou gastar um determinado valor, certo? Então, o equipamento na preditiva tem que permitir e merecer. Próxima questão. João quer fazer uma inspeção visual em um determinado equipamento. Cite algumas ferramentas que poderão ajudar o João a realizar este ensaio. Então, o que a gente pode colocar que poderia ajudar o João? Pessoal, inspeção visual é aquilo que eu vou pegar o objeto e vou olhar. A gente vai no mercado, por exemplo, a gente vai pegar e vai olhar o tomate, vai olhar uma fruta que eu quero comprar, tá? Outro exemplo, quando a gente vai comprar um carro, o que a gente faz? A gente olha esse carro, a gente olha a lataria, a gente olha se ele tá bonito, se ele tá feio, se ele tá, né? Então, quais ferramentas que a gente poderia utilizar, que a gente poderia dizer aqui pro João usar? Primeiro, uma boa iluminação é importante? Então, uma lanterna ele poderia usar. O que mais? Um pincel, limpar a peça para ver. Imagina você comprar um carro, o carro tá extremamente sujo e você vai olhar, a lataria tá boa. Cara, pode estar toda estragada essa lataria, mas como tem tanta sujeira em volta, tu não conseguiu ver. Então, iluminação boa, a peça estar limpa. O que mais? A gente pode usar câmeras endoscópicas, que é aquela câmerazinha que a gente falou, que o médico usa para fazer endoscopia na gente. A gente pode usar no equipamento. O que mais? A gente pode usar câmera fotográfica, a gente pode tirar fotos e ir acompanhando como que tá aquela peça. A gente pode usar lupa, a gente pode usar régua para medir. Tem um defeitinho aqui, peraí, eu vou colocar uma régua aqui do lado, eu vou tirar uma foto e eu vou acompanhar se essa falha, se esse dano, se esse defeitinho que tem aqui vai aumentando ou não, certo? Então, essas aí são, acho que as principais que a gente poderia utilizar. Próxima, 7. Você concorda que equipamentos iguais sempre terão o mesmo tipo de manutenção? Sim ou não e justifique. Bom, se são equipamentos iguais, vai ter o mesmo tipo de manutenção, né? Não, por quê? Porque o equipamento pode ser igual, mas o uso é diferente. Uma coisa é eu comprar uma caminhonete e andar com ela só aqui na estrada bonitinha e tal. Outra coisa é outra pessoa comprar a mesma caminhonete e pegar a estrada de chão, buraco, poeira, ir pra praia onde vai ter maresia, ir pra tudo que é canto. A manutenção das duas não vai ser igual. Uma coisa é eu comprar um caminhão e andar com ele só em rodovias pedagiadas bonitinhas. Outra coisa é outra pessoa comprar um caminhão igual aquele, mesmo ano, mesmo modelo, e fazer só, por exemplo, Chile, Nordeste, onde sai de uma temperatura muito fria para uma temperatura muito quente. Então, não é. Uma coisa é os tornos que estão lá no IFSC, eles estão sendo usados de uma forma. Outra coisa é os tornos que estão em outra fábrica, sei lá, vamos pensar numa fábrica que utiliza soda cáustica. É outro tipo de uso do equipamento. Então, não é o mesmo tipo de manutenção, porque vai depender do tipo de uso do equipamento, ok? Bom, a 8. Com relação ao planejamento de manutenção, por que não é recomendado seguir apenas o manual do fabricante? Exatamente isso que a gente falou, né? Porque o fabricante,
ele faz para todos os tipos de equipamento o mesmo tipo de, para todos os tipos, para todos os equipamentos iguais, o mesmo plano de manutenção. Ele faz um plano geral de manutenção. E pode ser que eu use de uma forma tão bem cuidado o meu equipamento e eu não preciso exatamente seguir aquilo. Claro que na garantia é uma coisa, né? A gente tem que seguir a média ali que o fabricante coloca. Mas o fabricante ele faz uma média. Vamos supor que ele vende 2 máquinas. Uma, a pessoa cuida. A pessoa teve que trocar ali tal rolamento com 1 ano. E a outra que não cuida trocou com 3 meses. Então ele vai fazer uma média. Opa, se um teve que trocar com 3 meses, o outro esperou 1 ano, eu posso fazer aí para todo mundo trocar com 6, 7 meses, mais ou menos, essa determinada peça. Certo? Então não é recomendado porque o fabricante faz uma média. E um exemplo aí que a gente pode colocar é dos caminhões, né? Aquele que vai para o Chile e Nordeste e outro que só pega rodovia pedagiada, bonitinha, linda e maravilhosa. Ok? Bora para a próxima então. Que tipo de manutenção ou técnicas de manutenção você indicaria para utilizar e garantir que um rolamento que aciona uma esteira de uma linha de produção com 200 funcionários não vai falhar? Então, a gente tem uma linha de produção, tem 200 funcionários nessa linha. Eu quero saber, eu tenho um rolamento. O rolamento, para a gente entender, só um segundo, ele permite... Temos um problema aqui. O rolamento permite que eu monitore ele de algumas formas. Por exemplo, ruído. Se ele começar a fazer barulho, tá indicando que ele vai ter problema. Temperatura. Se ele começar a aquecer, vai indicar que ele tem problema. Vibração. Se ele começa a vibrar, indica que ele vai ter, está tendo, né? Começando a ter problema. Então, conforme aumenta, isso daí. Então, peraí, eu já sei que eu tenho, ele permite monitorar. Mas ele merece? Vamos pensar o seguinte, alguém vai morrer? Não. Ninguém morre. Alguém vai contaminar o meio ambiente? Não, também não. Eu vou ter uma perda de produção. Mas é qualquer perda de produção? Poxa, não, né? São 200 funcionários que vão ficar parados. Então, o que a gente poderia sugerir? A gente poderia sugerir 2 coisas aqui. Nós podemos sugerir uma manutenção preventiva, que um determinado intervalo de tempo vai lá e troca esse rolamento, porque ele merece uma manutenção que evita uma falha, tá? Porque tem produção aí envolvida. Então, ele merece. Então, eu poderia fazer preventiva, em intervalos definidos de tempo eu vou lá e troco aquele rolamento, ou eu também posso fazer um acompanhamento desse rolamento, por exemplo, monitorar a temperatura, ruído, vibração, para prever, para tentar prever quando que ele vai quebrar, certo? Então tem essas 2 soluções aí. Qual tá certo e qual tá errado? Nenhuma tá certa, nenhuma tá errado. Depende, né? Claro que a gente iria ver no contexto da empresa. A empresa tem mais... nós vamos comprar um equipamento para medir vibração, ruído e tal, só para esse equipamento? Será que vale a pena? Nós vamos contratar alguém? Mas, assim, é uma manutenção que eu não posso deixar, por exemplo, para corretiva, tá? Porque tem toda essa quantidade de funcionários aí que vai ser afetado. A próxima. Luiz está na dúvida quanto à aplicabilidade da ultrassom e raio-x. Ele sabe que ambos conseguem analisar a existência de trincas internas. Mas o que diferencia as 2 técnicas? Bora lá, então. O que a gente falaria para o Luiz? Olha, Luiz, o raio-x você vai utilizar... Vamos começar com a ultrassom. A ultrassom você vai utilizar para ver trincas internas, só que a peça não pode ter muitos detalhes. Detalhezinhos que eu digo é o acoplamento... acoplador? O transdutor não pode, né? Ele tem que ficar acoplado na peça. Então, se a peça tem muito detalhe, não posso usar. Então, tem que ver o formato, a geometria da peça. E se a peça for de um material muito poroso, eu também não vou conseguir utilizar. Por quê? Porque a onda vai bater, a hora que ela vai chegar ali no buraco que eu tenho, né, nos poros que eu tenho do material, ela vai entender que aquilo é uma falha. Então, dependendo da geometria e do material, exemplo, ferro fundido, eu não posso usar a ultrassom, tá? Mas a ultrassom, ela é muito boa, ela é positiva pelo fato de que ela não tem, não emite, não tem nenhuma contraindicação, tá? Mas se a peça tiver muitos detalhes, muitas coisas, for um material que talvez seja poroso e tal, aí tem que fazer o raio-x.
Você precisa mandar essa peça para um local especializado que tem um aparelho de raio-x, que tenha toda a segurança. Por quê? Porque o raio-x emite raio-x. Então, e o raio-x, ele é algo que pode fazer mal para nossa saúde. Aquela radiação pode fazer mal para a saúde. Então, dependendo disso, né, esse seria o ponto negativo do raio-x. Então, Luiz, se a peça tem uma geometria problemática e for no material muito poroso, não é indicado ultrassom. Aí vai para o raio-x. Mas se não for, ultrassom, porque o raio-x ele emite radiação. Beleza? Próxima, 11. Uma equipe de kart precisa fazer uma análise interna em uma roda de ferro fundido. Qual técnica você indicaria? Claro, né, gente? A gente tem uma roda, a gente não vai sair fazendo tipo de manutenção aí para ver internamente uma roda. Mas é uma equipe de kart, o kart não pode falhar, pensando em toda essa consequência e tal. Olha só, é ferro fundido. Ferro fundido é um material poroso. O que a gente acabou de falar da ultrassom? Que não serve para materiais porosos. Então, possivelmente, essa roda teria que ir para o raio-x. Beleza? Em função do material. João está em dúvida, questão 12. João está em dúvida se pode implementar a preditiva em sua fábrica de carretas frigoríficas. Você foi contratado para prestar uma consultoria para o João. Explique para ele em quais situações pode e deve aplicar a preditiva. Bora lá? Quais? Preditiva, eu aplico quando o material permite, ou a peça, né, permite. Então, conforme for aumentando a temperatura, indica que a peça vai falhar. Conforme for aumentando o ruído, indica que a peça vai falhar. Conforme for aumentando a trinca, indica que a peça vai falhar. Então, o material permite e merece. Não uso preditiva naquela peça que, se falhar, não tem problema, tá? Assim como eu posso ficar o dia inteiro medindo a vibração de uma lâmpada, a vida inteira medindo. Quando ela falhar, ela não vai vibrar diferente. Então, seria um equipamento, né, que não permite. Então, preditiva tem que permitir e merecer. Merecer é assim, se aquilo der problema, alguém vai morrer. Se aquilo der problema, vai contaminar o meio ambiente. Se aquilo der problema, muitos funcionários vão ficar parados e assim por diante. O que as técnicas de preditiva, termografia, vibração e ruído possuem em comum? Então, o que medição de temperatura, ruído e vibração, o que elas têm em comum? Todas elas indicam algo semelhante. Todas elas indicam que está tendo atrito em duas peças e que esse atrito provocou um desgaste. Houve atrito e esse atrito provocou um desgaste. Então, as técnicas de preditiva vão me indicar isso, ok? Essas técnicas, né? Houve atrito e esse atrito gerou um desgaste. Olha o atrito, barulho. Atrito vai ter desgaste, vai ter aquecimento, que é assim que surgiu o fogo, né, gente? Próxima. Nós precisamos garantir, a 14, tá? Que uma tubulação de amônia não vai falhar. Que tipo de técnica de manutenção você recomendaria para análise da condição interna da tubulação? Pergunto. Amônia. Amônia, se der problema, se der um vazamento, pode matar pessoas, pode contaminar meio ambiente, pode parar a produção, pode tudo, né? Pode. Então, é assim, a tubulação de amônia é algo que precisa de uma manutenção. Que técnica que a gente pode utilizar? Bom, se eu quero ver a tubulação por dentro, nesse caso, eu poderia usar a ultrassom para medição de espessura, tá? Ou eu poderia usar uma câmera endoscópica para ver como é que tá por dentro, tá? Então, seriam as duas técnicas aí de preditiva que a gente poderia utilizar. A medição de espessura, se tem alguma parte ali na tubulação que ela tá só a casquinha, ela vai identificar, porque a ultrassom de medição de espessura mede, né? Por exemplo, eu tenho aqui o tubo da caneta. Eu vou medir aqui, vai medir só dessa partezinha aqui de cima. Se ela é mais fina, vai indicar isso, tá? Onde se utiliza análise de óleos e por quê? Justifique e dê exemplos. Bom, análise de óleo, pessoal, normalmente eu utilizo a ferrografia, né? Eu utilizo para ver se tem desgaste na peça.
desgaste interno. Imagina uma caixa de câmbio, tá? Cheia de óleo ali e todas as engrenagens funcionando. Se eu coletar uma amostra e identificar que tem muita partícula de ferro ali, eu não vou saber que está tendo um desgaste excessivo? Vou. Então, um exemplo aí que a gente já tem é a caixa de câmbio, né? Utilizada para verificar, principalmente, né? Para verificar a existência de desgaste e tal. O que mais que eu posso utilizar? Eu posso fazer N outras análises, por exemplo, para ver se houve um aquecimento ali. Então, se aquele óleo perdeu a vida, que a gente diz que o óleo está queimado, é porque ele aqueceu demais. Então, se eu coletar uma amostra e ver que aquele óleo está queimado, houve o quê? Um aquecimento naquela parte ali. Por que que houve um aquecimento? Eu já sei que teve um problema, ok? E a questão 16, Luiz foi trocar o óleo do motor do seu Ford Ka e detectou uma grande quantidade de pó de ferro. O que isso pode indicar? Querido Luiz, o motor do seu Ka está para lá de Bagdá. Por quê? Porque está tendo muito atrito entre as peças. Está tendo um desgaste entre as peças, ok? E isso é normal, porque o motor vai trabalhar, eles vão atritar as peças ali. É normal que com o tempo vai tendo esse desgaste, ok? Desgaste, aquecimento e assim por diante. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem o WhatsApp, mandem, enfim, uma comunicação aí que a gente retorna. Beleza? Até mais!